todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Somos gratos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, mais um culto com o departamento de adolescentes. Deus abençoe todos os nossos adolescentes, irmãos e irmãs, ministério, todos quantos se encontram aqui, também os nossos irmãos que estão em casa, né, também assistindo através do YouTube. Deus abençoe a vida de todos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo de número 13. A nossa irmã acabou de louvar o Senhor com letra que fala desta passagem, os dois discípulos no caminho de Emaús. Diz assim, Lucas 24 e 13: E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus o aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: As quais? E eles lhes disseram: A que diziam respeito a Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, em palavras diante de Deus e do todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Meus queridos, é uma passagem que todos sabem. Num domingo, Jesus ressuscitou pela manhã. Jesus ressuscita naquele dia, a notícia corre, as mulheres levam notícia, mas alguns discípulos que seguiram Jesus, que não fazia parte dos 12, eles não faziam parte dos 12, mas eram seguidores, eram os discípulos de Jesus, estavam dispersos. E esses dois discípulos aqui, eles, diante da situação que eles vivenciaram, viram Jesus fazer milagre. Quem sabe viu Jesus ressuscitando Lázaro. Quem sabe viu Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. Quem sabe viu Jesus curando a sogra de Pedro. Quem sabe viu Jesus expulsando o demônio daquele moço lá de Gadara. Quem sabe eles puderam ver Jesus apaziguando a tempestade no mar, quando eles aí atravessando para o outro lado. Quem sabe esses dois discípulos presenciou tudo isso, e agora eles, olha, um para o outro, vamos embora, vamos voltar para trás? É o seguinte, já faz 3 dias, nós depositamos toda a nossa confiança e esperança em Jesus, mas hoje já faz 3 dias que ele morreu. Vamos voltar para trás? Vamos voltar para a nossa velha vida, vamos voltar a fazer o que nós fazíamos. Porque nós achávamos que ele iria remir
que ele iria resgatar, que ele iria comprar Israel e fazer uma transformação, uma mudança. Ele era profeta poderoso, mas não foi esse o que nós esperávamos. Não foi esse, até agora, o que nós aguardávamos. E a Bíblia diz, meus queridos, que eles iam então falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Eles aí iam comentando, conversando. Você viu, rapaz? Os sacerdotes, os principais dos sacerdotes, foram eles que entregaram o Jesus que nós estávamos confiando para os romanos. Foram eles que entregaram. Mas agora não tem como chorar mais. Vamos voltar para trás, né? Vamos voltar para a nossa família, nós que, como se diz, largamos tudo, abandonamos tudo para seguir Ele, mas nós ficamos um pouco que decepcionados, porque não houve a realização daquilo da expectativa que nós criamos. E a Bíblia diz que, olha para você ver, e aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo pergunta um para o outro, foi fazendo pergunta, falando entre si, quem sabe, você viu aquele dia, lá na casa, 4 dias que o Sr. Lázaro estava morto, e ele chegou na porta do túmulo e mandou o homem sair, e ele saiu. Aquele dia, lá na casa da viúva de Naim, ele ressuscitou o filho da viúva, e quando ele estava indo para a casa de Jairo, quando ele estava indo para cá, ou seja, quando ele estava indo também para a casa de Jairo, para fazer um milagre na casa de Jairo, aquela mulher que tinha uma hemorragia, também ele curou. Mas do que adiantou? Ele morreu, não adiantou nada. Vamos embora. E indo eles conversando, o mesmo, olha para você ver, o mesmo, quem? Jesus se aproximou e ia com eles. O mesmo Jesus. Jesus viu os dois voltando para trás, aproximou-se deles e estava ouvindo o que eles estavam falando. Jesus aproximou deles e ouvindo o que eles, iam falando. Mas só que tinha uma coisa, os olhos daqueles moços estavam o quê? Fechados. Os olhos espirituais estavam fechados, não é os olhos físicos, é os olhos espirituais, estavam fechados. Eles não podiam conhecer que era Jesus, eles não puderam conhecer que era Jesus, e Jesus andando com eles. Está aí no versículo 16, mas os olhos deles estavam como que é? Que fechados, para que não conhecesse. Irmão, quantas das vezes isso aqui acontece conosco? Jesus nos dá tanto livramento, Jesus faz tanto milagre na nossa vida, Jesus faz tantos sinais na nossa vida, mas de repente vem um momento de tempestade, de repente vem um momento de dificuldade na nossa vida, e a dificuldade ela começa a embaçar a nossa visão, a dificuldade começa a embaçar, o que nós estamos contemplando da parte de Deus, porque nós começamos a desacreditar, começamos com incredulidade, e nós começamos a dizer, Deus me deixou sozinho, eu estou sozinho nesse barco, eu estou enfrentando isso aqui sozinho, olha que dificuldade, eu não estou dando conta, Deus fez silêncio para mim. Não, meus queridos, Ele está do nosso lado, garantindo a nossa vitória. Sabe por quê? Foi Jesus quem falou em Mateus capítulo 28, e versículo 19 a seguir, e eis que eu, o quê? Eu estarei? Eis que eu estou convosco na hora da luta. Eis que eu estou convosco em todo momento, em todo instante, na hora da bonança, na hora da luta, na hora da dificuldade, eu estou com vocês.
E eles não estavam entendendo, meus queridos, eles não podiam ver. Uma coisa também que aconteceu. Com os olhos carnais, nós não conseguimos contemplar Jesus. Com os olhos carnais, nós não conseguimos contemplar Jesus fazer nada. Sabe por quê? Porque quando Jesus chegou lá onde os discípulos estavam reunidos, quando Maria e Marta, quando Maria foi avisar para os discípulos que Jesus havia ressuscitado, aonde eles estavam trancados. E Jesus chegou e entrou sem abrir o lugar. E chegou para os discípulos e falou o quê? Paz seja convosco. Eles não conheceram também que era Jesus. Eles não conheceram também que eram Jesus. Por quê? Porque no momento da dificuldade, se nós afastarmos da presença do Senhor, se nós desistirmos de orar, se nós desistirmos de buscar, a nossa visão também vai ficar miopia, né? Com dificuldade de ver, com dificuldade de poder estar contemplando o que nós sempre falamos: o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Então veja bem, e eles disseram, aí Jesus chegou perto deles e disse: o que vocês estão falando aí? Que palavras são essas que vocês caminhando trocais entre vós? Fez duas perguntas para eles, ó. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Segunda pergunta: por que vocês estão tristes? O que você está conversando aí? Jesus já sabia, mas Jesus queria ver se eles iriam conhecer Jesus, se eles iriam conhecer que era Jesus que estava falando com eles. Irmão, tem hora que Jesus está falando conosco e nós estamos achando que é o pastor, nós estamos achando que é o irmão, estamos achando que é o cooperador, mas é Deus falando conosco. Olha o que aconteceu. Jesus, por que você está triste? Por que você está trocando palavra aí? Por que vocês estão tristes e estão trocando essas palavras? Por que eles estavam tristes trocando essas palavras? Aí um deles, por nome Cleopas, disse: você é um peregrino aqui em Jerusalém? Você é forasteiro, você está só visitando Jerusalém? Você não é daqui, você não mora por aqui, você não vive por aqui, você é apenas um peregrino? Você é apenas alguém que está visitando este lugar? Foi a resposta que ele deu para Jesus. És tu peregrino em Jerusalém? Você não sabe o que tem acontecido nesses dias aqui na cidade? Você não sabe o que está passando nesses dias aqui na cidade? Irmãos, olha para você ver a mentalidade humana. Jesus conhece todas as coisas, mas a visão daqueles homens estavam tapadas, eles não poderiam saber que era Jesus. Eles não poderiam saber que Jesus estava ali, porque na mente deles, Jesus estava lá no sepulcro, estava lá como se diz, lá no cemitério. Eles nunca imaginavam. Aí ele fala para eles: você não sabe não, o que está acontecendo aqui esses dias? Aí a Bíblia diz, e ele lhes perguntou. Quem perguntou? Jesus. Quais coisas estão acontecendo? O que está se passando que você quer dizer? Fala para mim, quais as coisas que estão acontecendo? As que dizem respeito a Jesus. Você não sabe
que tinha um moço aqui em Jerusalém, filho da irmã Maria com o São José, Jesus Nazareno. Você não está sabendo não? O que aconteceu não? Está aí, ó. As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi, não era mais. Jesus Nazareno, que foi. O verbo está no passado. Foi. Profeta. Que mais? Profeta poderoso em obras, palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Ele foi profeta. Ele foi poderoso nas escrituras, foi poderoso em poder diante dos homens, diante de Deus, diante dos sacerdotes. Ele foi poderoso. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, matou ele. Você não está sabendo? Você não ficou sabendo que ele morreu? E ele falando com o próprio morto, que eles achavam que estava morto, mas estava do lado deles. Irmão, Jesus não nos deixa em momento algum, meus queridos. Às vezes eu vejo o crente dizer: pastor, eu estou achando que Deus me abandonou. Mas Deus não abandona não, viu, meus queridos? É nós que viramos as costas para Deus, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com a nossa incredulidade, com os nossos pecados. Mas o Senhor está sempre pronto para abraçar a nossa causa e nos dar vitória, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele ainda vai. Ele vai dizer, versículo 21, você não está sabendo que eles crucificaram ele? E nós, ele englobou não só ele englobou mais, ele englobou todos, englobou o seu colega e todos os demais ali naquela região, dizendo, e nós o quê? Irmãos, ele está falando no quê? No passado. Nós esperávamos. Quantos de nós estamos olhando para o passado? E Deus tem um presente, um futuro maravilhoso para a nossa vida, meus queridos. Quantos de nós estamos cativos no passado? Quantos de nós estamos cativos no que aconteceu lá atrás? Jesus é Deus de coisas novas, de coisas grandes para a minha vida e para a sua vida. Ah, pastor, eu fazia e acontecia. Você pode fazer e pode acontecer ainda hoje, em nome de Jesus Cristo. Chega de olhar para o passado, chega de olhar para o mundo lá atrás, chega de olhar o que você era, você pode ser hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem coisa nova vindo por aí. Tem coisa, porque Deus, meus queridos, Jeremias, olha aqui, Jeremias, no livro de Lamentações, ele vai pedir para Deus assim: Deus, renova o quê? Os nossos dias, como dantes. Eu não quero viver, Deus, de passado. Eu quero viver o presente como eu vivi o passado. Eu quero viver no presente ainda melhor na tua presença. Mas o problema nosso, sabe o que é? É que nós nos acomodamos. O problema nosso é que nós estamos acomodados, não temos aquele despertamento, aquele desejo, aquele fogo, aquela chama de buscar a presença do Senhor, de passar horas com Deus, de passar horas de clamor, de busca, horas de consagração, lamentando, buscando a presença do Senhor, para que Ele possa agir e reagir na minha e na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Então veja bem, nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Nós esperávamos que era ele que ia mudar a situação de Israel, porque nós só sofremos. Nós achávamos que era ele que ia mudar. Nós achávamos, outra coisa, meus queridos. Olha para você ver.
Ó, esperavam que fosse ele que remisse, mas agora, com tudo isso, já é o quê? Já é o quê? Agora, deixa eu te falar aqui. Quando Jesus estava andando com eles, pregando na sinagoga, pregando na beira do mar, pregando nas montanhas, pregando para toda parte, o que Jesus avisou eles? Ó, eu estou com vocês, mas eu vou ser morto. Só que tem uma coisa: no terceiro dia, eu vou ressuscitar. Agora eles chegam e falam: ó, isso aí tudo já aconteceu e hoje já é terceiro dia. Se eles tivessem ligados nas escrituras, é o que muita gente hoje, irmão, não está guardando a palavra de Deus. Deus fala hoje e daqui a pessoa esquece o que Deus falou. Nós estamos igual esses dois discípulos no caminho de Emaús. Deus está falando e nós estamos esquecendo o que Deus falou. Se eles lembrassem, falam: gente, espera aí, ele falou para nós que iria ressuscitar no terceiro dia, e quem sabe ainda tem tempo, ainda tem chance, ainda tem hora. Foi o que eles falaram. Ó, está aí, ó. E já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. 22. É verdade também, ó, é verdade também, algumas mulheres dentre nós nos fez o quê? Nos maravilharam. Por que elas maravilharam eles? As quais de madrugada foram ao sepulcro. Nós ficamos maravilhados. Umas mulheres de madrugada foram no sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto visão de anjos que diziam que ele vive. Eu vejo aqui outra coisa. Eles desacreditaram das escrituras, do que Jesus pregou, e desacreditaram das mulheres. Porque se eles tivessem acreditado, não, se elas viram ele, nós não vamos voltar para trás, porque nós só encontramos salvação neles, nós só encontramos bênção na vida dele, nós só encontramos vida eterna na presença dele. E olha aí, e não achando o seu corpo, voltando dizendo que também tinha visto uma visão de anjo que diziam que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Tem gente que só crê em Jesus se vê. Uns amigos nossos, os discípulos, foram lá, mas não viu ele não. Aí nós não viu também, nós estamos voltando, porque nós não vimos ele, e conversando com ele. E ele do lado. E ele do lado, meus queridos. Ele junto. Aí nós desistimos, nós não vimos ele, voltamos. E ele disse: nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus pregou para eles: vocês são loucos, nécios, loucos. Vocês são tardos de coração para crer, vocês não acreditam. Vocês têm que ver para crer. Estavam com a unção de Tomé. Nós não vimos e vamos embora. Tomé não viu, falou: só creio se eu tocar, só creio se eu pôr o dedo ali, ó, na mão dele, nos cravos.
E hoje também, irmão, tem crente que faz desaforo, acha que está fazendo desaforo para Deus. Eu só vou se Deus fizer isso. Eu vou te dizer uma coisa: Deus não é obrigado a cumprir os meus desejos. Deus Ele não é obrigado a cumprir os prazeres do nosso coração. Deus faz aquilo que apraz a sua vontade, e o seu querer é o que Ele vai fazer para a nossa vida. Não adianta nós queremos espernear. Não adianta nós queremos dizer, eu não vou no culto mais, fazer pirraça para Deus, fazer pirraça para a igreja. Não adianta. Sabe por quê? Quem perde somos nós mesmos, porque Deus continua sendo Deus. E ainda mais. Veja aí, ó. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam o que dele se achava nas Escrituras. Jesus começou a pregar para eles. Falou: vocês ouviram tanta pregação, mas vocês esqueceram de tudo. Eu vou pregar de novo. Começou de Moisés e foi falando. E chegaram numa aldeia onde ele ia. Jesus fez com que ia para mais longe. Aí Jesus, ó, tchau para vocês, a paz. Eles falaram: não, o senhor não vai embora. O senhor não vai embora. Você vai passar a noite aqui, está tarde, é perigoso, a estrada é perigosa. Fica aqui com a gente. É onde que tem aquele hino, né? Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Eram os 2 discípulos. Aí a Bíblia diz, ó, versículo de número 29. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Jesus nessa noite, Ele quer entrar de novo na vida de quem perdeu Ele. Jesus quer entrar na vida daquele de quem perdeu Ele. Tem gente que está achando que tem Jesus, mas perdeu Ele, e está achando que tem. A própria mãe de Jesus tinha perdido Ele e achava que estava com Ele, mas teve que voltar para trás para buscar o filho que havia perdido. E aqui também esses discípulos também haviam perdido a presença do Senhor, e agora Jesus ficou com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou e partiu e deu para eles. Jesus pegou o pão, né, na casa deles, pegou o pão, partiu e deu o pão para eles naquela hora. Naquele momento que Jesus deu o pão para eles, o que aconteceu? Aconteceu um milagre. Qual foi o milagre? Olha aí, ó, versículo 31. Abriram-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Lá na casa deles, Jesus partiu o pão, tendo graça, partiu o pão, está aqui, pega o pão, toca. Eles pegou o pão, que eles abriu os olhos, e eles pegou o pão, falou: é ele. Que olhou, ele já não estava mais ali, ele já tinha desaparecido. Jesus já tinha ido para outro lado, né? Jesus já tinha ido para outro lugar. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho falava, quando se abria as Escrituras? É aqui que Jesus quer falar muito profundo comigo, com você. Os 2 discípulos, quando viu que era Jesus, ele falou assim: ó, você viu lá no caminho, quando ele estava, seu coração não estava queimando, não? O meu estava ardendo. Na hora que ele abriu as Escrituras e começou a falar lá de Moisés, que veio trazendo, veio falando, o meu coração começou a queimar.
Isso nos mostra, irmão, que só tem uma coisa que produz avivamento interior dentro de nós, é o poder da palavra de Deus. Não adianta outra coisa, senão a palavra de Deus, para queimar dentro de nós e mudar a situação da nossa vida, nesses dias difíceis que nós estamos atravessando. Quanto mais nós ouvirmos, quanto mais nós buscarmos, quanto mais nós vivermos a palavra, mais vai arder a chama dentro do nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai arder a chama. Vai arder a chama. É gostoso quando você está na casa de Deus, que Deus usa alguém para falar, e está falando, e o seu coração está queimando, a sua alma está queimando. Foi o que aconteceu. Ele falou assim, ó, quando ele falava as escrituras, quando ele abriu as escrituras no caminho, e começou a falar, o nosso coração ardia, o nosso coração pegava fogo. É por isso que nós precisamos ser crente de fogo, meus queridos, crente de fogo mesmo, ter fogo de Deus na vida, não é fogo de palha não, é fogo do Espírito Santo, é fogo que queima pecado, é fogo que queima mentira, é o fogo que queima todo o mal e garante a nossa vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, e na mesma hora, levantando-se, o que aconteceu? Quando ele sentiu a glória de Deus, o que aconteceu? Voltaram para onde? Voltaram para Jerusalém. Vamos voltar lá, ele está lá, vamos voltar lá, ele está lá. Nós vamos ter que voltar, meus queridos. Sabe por quê? Porque às vezes nós atravessamos na frente de Deus. Vamos voltar um pouco, e vamos ficar no lugar que Deus determinou para nós ficarmos, que a glória de Deus vai estar ali, no ponto aonde Deus determinou que a glória dele estaria sobre a nossa vida. E olha aí para você ver. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou. Verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. Eles o contaram que lhe acontecera no caminho, e como lhe foi conhecido no partir do pão. Eles falaram: vamos lá para Jerusalém. Eles estão reunidos lá vai ter culto, e nós vamos testificar também, nós vamos testemunhar. Eles foram lá na igreja testemunhar, irmãos. Os irmãos podem ver que eles foram lá e contaram para os outros. Os outros chegou: você sabia que Jesus ressuscitou? Ele está aí na cidade, ele já esteve no culto ontem, só que o Tomé não acreditou não, ele já teve. Não, vou contar uma coisa para vocês, nós estávamos desistindo, nós estávamos voltando para trás, nós estávamos indo para Emaús, de repente deparou um moço diferente conosco, e começou a falar, e foi falando, e quando ele falava, o nosso coração ardia, pegava fogo, fogo. Quando chegou aonde nós ia ficar, na cidade que nós ia ficar, ele falou: agora eu vou embora. Eu falei: não, você vai passar a noite conosco aqui. Aí naquela noite, quando ele foi partir o pão, que ele partiu o pão e deu um pedaço para mim, deu um pedaço para o meu irmão, quando nós abrimos os olhos, ele já não estava mais ali, e nós viemos para cá para dizer para vocês: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele não está no sepulcro, ele está vivo, ele está vivo. E se ele está vivo, a minha esperança está viva. Se ele está vivo, a nossa esperança está viva, em nome de Jesus Cristo, meus queridos. Você imagina que festa, irmãos. O que o diabo não queria, acontece. O que o inimigo não quer, acontece. Pode dizer, nessa noite, o Espírito de Deus te diz e me diz: meu filho, tudo que o inimigo não quer que aconteça com você, na minha presença, vai acontecer, porque eu sou o Senhor da tua vida, diz o Senhor. Xarabacandarai lamahas. Eremanduribi calabacheri andará súbia. O Espírito de Deus, meus queridos,
atuou na vida daqueles rapazes. E eles voltaram. Agora eu posso ver assim a felicidade deles, a felicidade daquele povo, a alegria daquele povo. Por quê? Porque agora Jesus estava com eles. Jesus estava novamente com eles. Jesus está com você. Jesus está com você, Jesus está com você, Jesus está com você. A sua alegria vai voltar a agir na tua vida. Minha irmã, o Senhor te diz nesta noite, meu irmão, o Senhor te diz nessa noite, a tua alegria vai voltar no teu coração, porque o teu coração vai arder em chama, e a glória do Senhor vai fazer diferença na sua vida. Aleluia. Sabe por que às vezes nós entristecemos muito, irmãos? Porque às vezes acontece conosco, como aconteceu com os 2 discípulos no caminho de Emaús. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo chega a dizer assim: irmãos, não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito, porque se vocês apagar o Espírito, extingar o Espírito, vocês não vão ser mais a mesma pessoa. Aqueles 2 discípulos não estavam sendo a mesma pessoa mais, mas quando encontrou com Jesus novamente, quando se refez a sua comunhão com o Senhor novamente, o fogo voltou a arder no coração e na alma, e o irmão, oh meu Deus, alabaxaracandarás. Sabe por que muita gente está vindo devagar, não era como era mais? É porque precisa de ter esse encontro como esses 2 discípulos. Mas eu já sou crente. É crente, mas perdeu a chama. É crente, mas apagou a chama. A chama não pode apagar, meus queridos. Tem um corinho, né, que nós gostava de cantar muito. Não pode apagar o pavio que fumega. Jesus assopra no pavio, o fogo pega. O fogo pega. O fogo pega. Quando o fogo está aceso no nosso coração, nós vencemos o pecado, nós vencemos os ataques do inimigo. Aqueles 2 discípulos não estavam vencendo porque estava apagado. A hora que Jesus cutucou a chama com a palavra, ele falou: nosso coração ardia, uma chama ardia, um fogo ardia, queimava dentro de nós. Nessa noite, o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, dizendo: muitos corações vão voltar a arder na minha presença, filho. Muitos corações vão voltar a arder na minha presença, diz o Senhor nessa noite. Aquele desejo de falar em línguas, aquele desejo de ser batizado com o Espírito Santo, aquele desejo de buscar a glória do Senhor novamente, aquele desejo de se envolver na glória, de se envolver no poder do Senhor, vai incendiar nossas vidas novamente, em nome de Jesus Cristo, adolescentes. É preciso. Olha, irmãos, e não tem outra coisa, viu? Ó, Salomão escrevendo em Provérbios, ele fala assim, ó: não havendo lenha, o que acontece? O fogo apaga. Se não houver combustível, o fogo apaga. E qual é o combustível que mantém o fogo aceso na minha vida e na sua vida? A palavra. A palavra. Se não houver palavra, o fogo vai continuar apagado. Mas se tiver lenha, se tiver palavra, o fogo já está reacendendo novamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você já notou que na sua casa, na minha casa, na nossa casa, é uma dificuldade para você pegar a Bíblia e ler? Parece que o inferno inteirinho está em volta da sua casa, parece que está tudo em volta, e a gente acha normal. Depois eu leio.
Depois eu leio, e não lê nada, nós vai levando o dia, vai levando, e nós vamos sendo vencidos, nós vamos sendo derrotados. Aí Deus diz, meu filho, a hora que te der esse desejo, pega a Bíblia, vai ler, busca a minha palavra, porque a chama vai voltar a arder, a chama vai voltar a queimar novamente. Vai voltar a arder, vai voltar a queimar, vai voltar a queimar. Vai voltar a queimar. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ficar de pé nessa noite para nós orarmos?